Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiano Cândido. Eu vou ajudar esse super time aqui para a gente fazer um painel bem bacana para vocês. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Banco de Desenvolvimento da América Latina por essa conversa. Isso é essencial para a pequena e a média empresa. Rapidamente aqui, só falar um pouquinho da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é uma publicação com mais de 30 anos no país. Tem um programa de TV que vocês devem ver aos domingos, né, pela manhã. Um horário meio ingrato, mas é bacana para acordar vendo aqueles cases de empreendedores apertando o botão e puxando manivela para fazer o país andar, né? E, enfim, eu queria bater um papo, porque quando a gente conversa muito com o empreendedor, a gente vê que um dos grandes desafios dele, o drama que ele sente é a falta de crédito, né, que foi falado aqui, e também como fazer o negócio andar melhor, ter mais desempenho, ele conseguir empregar mais, e até cito o Sebrae como um grande parceiro do pequeno negócio no Brasil, há muito tempo, ajudando. Mas bem, vamos lá. Eu queria agradecer, Juliana, muito obrigado. O Luiz também, muito obrigado pela presença. O César também. E o Mauro. E o Luiz Eugênio também aí para a gente conversar um pouquinho. Bem, pessoal, vamos lá. Quem é empreendedor aqui, por favor? Tem algum empreendedor? Temos um aqui. Ótimo. Lá no fundo também. É dado isso, tá? As pequenas e médias empresas no país representam 98% do total de negócios, né? Cerca de 13 milhões. 50% dos empregos formais. Mas é tanta empresa, mas elas representam apenas 25% do PIB. Você vê que a produtividade aí é bem baixa, né? Então, eu queria perguntar para vocês, se a gente já sabe que a produtividade é baixa, quais são as estratégias que o empreendedor, o empresário, ele tem que fazer para elevar a produtividade e conseguir gerar mais empregos, mais negócios no país? Eu queria que vocês me respondessem isso. Só peço para ser conciso para a gente conseguir respeitar o tempo. Por favor. Bom dia. Primeiro, agradecer, né, em nome do Sebrae, a oportunidade de estar aqui para discutir esse tema, que é tão importante para a sociedade, como ficou bem evidente na abertura, né. Primeiro, a gente percebe, na prática, uma necessidade do tema, de fato, ser uma agenda estratégica. Isso demanda muita mobilização e muita articulação entre os atores, que vários estão aqui e outros que não estão aqui. Que é uma agenda, de fato, que o tempo passou e o Brasil acabou deixando de lado, né, a agenda da produtividade. E isso acaba impactando muito o empresário por dois principais frentes. Uma, o que foi muito colocado do ambiente de negócios, que acaba sendo fortemente limitante, né, tem muita barreira à entrada, né, seja do ponto de vista da abertura de empresa, apesar dos avanços, ainda tem muito que avançar em termos de abertura de empresa, seja a questão da própria organização do modelo de negócio dele, com a questão da regulação. Então, se eu quero abrir uma empresa e preciso subcontratar, muitas vezes eu tenho muita dificuldade, porque tem que internalizar. Então, essa questão dos riscos jurídicos a gente tem que enfrentar quando se fala desse ambiente de negócio. E olhar para dentro da empresa em termos do negócio. Muitas vezes o empresário ele tem a vontade, mas ele não faz a lição de casa. Tem uma parte que é fora, mas tem muita parte que é dentro dele. Por isso que a gente tem experiências de fato de sucesso, mesmo no ambiente hostil, porque é o empresário que faz a sua lição de casa. Primeiro vê mercado, né, de fato, não aqueles planos de negócio mirabolante com muitas informações, mas o mínimo de informação ao entrar no mercado que eu quero. Né? Então, isso é uma parte que a gente fala do planejamento da empresa, antes da própria abertura. A partir disso, a questão de gestão, isso é dia a dia. Né? Gestão é dia a dia. Muitas vezes a gente fala de produtividade, a gente fala de inovação e a gente esquece da gestão. Coisas muitas vezes simples que fazem muita diferença no dia a dia do empresário. Gestão de processo, gestão de pessoa, métricas, né, ter métricas de desempenho, saber o rumo que eu estou tomando, porque muitas vezes eu não tenho sequer indicadores para mensurar o meu desempenho.
Então, isso a gente tem trabalhado muito em termos da gestão, né? Isso é algo que o empresário pode fazer, né? A partir da sua equipe. E, além da gestão, inovação, produto e processo, né? Ter o valor adicionado, né? Perceber o que eu posso fazer diferente, porque entrar no mercado não é fácil, né? Então, ver o que eu posso fazer diferente e inovar em termos de processo, melhoria de processo. Então, se a gente for colocar empresário, planejamento no primeiro momento, foco na gestão e ter uma equipe, de fato, capacitada, capacitar. Mas, para isso, também a gente tem alguns deveres fora da empresa, que é melhorar o ambiente que essa empresa vai estar atuando. Juliano, eu queria uma resposta sua. Ele já falou que precisa melhorar. Dentro desse tema que eu falei, como que vocês enxergam isso? Porque o empreendedor está numa outra ponta sofrendo. E, como foi dito aqui, acesso ao crédito é muito difícil. Como que o governo pensa isso para resolver essa questão da produtividade? Oi. O foco que eu queria dar é exatamente esse. Ele falou muito na parte do empresário, como ele pode se preparar, e muito a função que o Sebrae faz muito bem de quem o procura. E a gente aqui hoje, como governo, a gente tem que olhar para as dificuldades que a gente cria. O presidente Carlos Melles citou os eventos, né, pela produtividade que ele tem feito junto com o secretário, já passou, acredito, por cerca de 6 estados, e das milhares de respostas que nós tivemos, que as pessoas são convidadas a mandar sugestões de melhorias que eles têm, mais de 50% dos empresários reclamam dessas barreiras, dessas dificuldades da burocracia. Então, eu acredito que a primeira lição de casa que a gente tem que fazer é olhar para cada pequeno entrave que a gente tem. A abertura de empresa melhorou muito, pode melhorar mais, mas essa é só uma primeira barreira para o empresário, né? E ele quer só se preocupar em abrir o seu negócio, pagar suas contas, olhar para o que ele está fazendo, buscar clientes. Ele não quer ficar olhando se ele tem que atualizar o cadastro dele na taxa do lixo, porque é isso que acontece. Eu acho que uma diferença aqui, você perguntou quantos eram empresários. Tinham poucos, mas levantaram as mãos. Eu faço uma pergunta dessa numa mesa de governo, com mais de 20, 30 pessoas. Ninguém nunca abriu uma empresa. Ninguém nunca teve que gerar emprego. Ninguém foi responsável por isso. Então, as pessoas não conhecem essa dificuldade. Então, a gente tem trazido, acho que uma diferença grande dessa gestão é a experiência de quem está de fora. Você ter skin in the game, você está ali na reta mesmo, é fundamental para você saber a dificuldade que ele enfrenta. Ontem, a gente conversando com o Jorge no almoço, a gente estava falando do Sistema Nacional de Garantias, que realmente a gente acredita muito que isso pode trazer um benefício grande, né, e essa mobilidade para o empresário, melhorar o acesso a crédito. E ele mencionou uma coisa que às vezes a gente não vê, né? Tem o sistema de garantia, você melhora, mas tem o cartório, que você tem que registrar a garantia, às vezes isso torna até inexequível, porque fica tão mais caro que o custo não compensa. Então, quando a gente olha para o governo, e a gente tem feito isso, tem um projeto do Simplifica na secretaria, a gente já teve a medida da liberdade econômica, a gente tem um projeto que é Empresa Nasce Legal, para que a empresa possa abrir sem precisar de nenhuma autorização, nenhuma placa, aquele monte de faixinha, de nome, PROCON, Código de Defesa do Consumidor. Tudo isso são pequenos entraves que, para a gente, às vezes, a gente já está tão acostumado, mas que a gente tem que rever essa função do governo, é parar de atrapalhar. Eu queria que o cidadão mal visse o governo. Ele abriu a sua empresa, ele vai ver todo mês lá, porque ele tem que pagar um imposto, ok, mas que ele só pague essa parte. Que a gente não esteja nessa presença tão marcante, cada vez sendo uma barreira. Já é muito difícil empreender, a produtividade, a capacitação já é uma barreira aqui no Brasil, pela própria formação dos empresários, talvez até um pouco de cultura empreendedora, que a gente tem trabalhado bastante, a gente está na Semana Global do Empreendedorismo, então a ideia é divulgar essas boas práticas também. Mas a gente tem que olhar muito para dentro do governo. Acho que a gente traz essa visão de fora e olhar em cada um desses detalhes. Vamos ouvir o que as pessoas sentem de dificuldade e vamos responder a isso, né? E no acesso a crédito, a gente está tentando buscar isso também. Obrigado. Luiz Eugênio, dentro desse tema, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: para o investidor, quanto custa isso, essa baixa produtividade, que eu falei nessa pergunta inicial? Ele analisa isso, como ele vê isso? Eu digo tanto principalmente para o investidor brasileiro, está meio de fora. Eu acho que, bom, primeiro queria agradecer à CAF pelo convite, parabenizar pelo evento e pelos 50 anos. Eu estou aqui representando a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital,
são termos em inglês que ficam difíceis de traduzir, mas o que a gente está dizendo é investimento na economia real, é capital empreendedor, é investir em pequenas e médias empresas no Brasil. A gente não está falando de bolsa de valores, está falando das empresas fechadas. Então, isso é o Private Equity Venture Capital. A BV Cap contou aí ao longo dos anos com o apoio da CAF em diferentes iniciativas, e a gente vê a CAF como investidora de fundos de Venture Capital no Brasil também, além de outras iniciativas da própria associação. Então, essa contribuição da CAF para a pequena e média empresa do Brasil tem sido muito relevante. A gente espera que, tem certeza que vai continuar sendo no futuro. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns por esse caminho. Mas respondendo a pergunta, essa questão da produtividade, para o investidor, eu acho que no final é uma oportunidade, porque você tem o trabalho do investidor do Private Equity Venture Capital. Primeiro, ele está investindo dinheiro de terceiros e ele compra capital, ele compra participação na empresa. Então, a gente falou muito hoje aqui do acesso ao crédito, a dificuldade das garantias. Aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de capital, a gente está falando de ficar sócio da empresa, parceiro daquela empresa no longo prazo para o desenvolvimento dela. Então, quando você vira o sócio de um negócio, você poder ter oportunidades de crescimento é crítico. E uma delas é exatamente poder melhorar a produtividade. Então, já no momento de você definir um investimento, você tenta mapear e exatamente perceber que oportunidades eu tenho aqui. Pode ser um novo produto, pode ser uma inovação, e muitas vezes é realmente você aumentar a produtividade, a forma que aquilo está sendo feito. Então, para o investidor, essa é uma oportunidade e que acaba sendo muito relevante nesse trabalho, que em média dura 4, 5, 6 anos do fundo, junto com a empresa, até que ela cresça, e aí você, então, acaba cumprindo o seu ciclo, vendendo aquela participação e devolvendo o dinheiro para os investidores dos fundos de Private Equity Venture Capital. Então, esse trabalho com a pequena e média empresa é muito importante, mas a produtividade acaba sendo uma oportunidade. Obrigado. Mauro, você que fica de olho, como que você vê essa questão aí para aumentar a luz no fim do túnel? É bom. Arranja a pergunta mais fácil, vai. Olha só, primeiro assim, a gente precisa entender melhor do que a gente, né, qual a questão que está na frente da gente. Né? Os números, né, assim, metade do... Né, números redondos, grandes números, né, metade do trabalho do emprego formal no país está nas pequenas empresas. A produtividade das pequenas empresas é 10% da produtividade das grandes. A gente está falando do mundo formal. Metade dos empregos do país estão no mercado informal. Se a gente admitir que a grande massa, né, das empresas que operam na informalidade são pequenas, né, metade, então, são trabalhadores informais em empresas pequenas. E a outra metade são trabalhadores formais em empresas pequenas. Está falando de 3/4, né, dos trabalhadores desse país trabalham em empresas de pequeno porte. Então, não é metade, é 3/4. E se a gente jogar para dentro desse número né, do cálculo da produtividade as organizações informais, né, esses 10% vão cair para pelo menos 5%. Então, quando a gente escuta de vez em quando assim, na metade dos trabalhadores do país ganham menos que um salário mínimo, a gente se assusta. Né? Para nós que vivemos na nossa bolha, é até difícil imaginar que isso seja possível, que pessoas trabalhando, né, tenham uma renda menor do que um salário mínimo. Quando a gente vai olhar a produtividade, que é o valor adicionado por pessoa ocupada, ou seja, o que é a produtividade do trabalho? É quanto de riqueza um trabalhador é capaz de gerar no fim do mês. Em muitos setores da economia, a produtividade é menor do que um salário mínimo. Ora, se o posto de trabalho que ele ocupa não é capaz de produzir um salário mínimo de riqueza, como é que ele vai ser remunerado em um salário mínimo? Né? Se a gente olha, ainda no setor formal, a diferença de produtividade do extrato mais produtivo da economia para o menos produtivo ela é de 20 vezes. O que eu estou dizendo é que um trabalhador de uma empresa de médio ou grande porte, que é um player global, né, porque esse extrato, seu patamar de produtividade é padrão mundial,
né, um trabalhador das empresas menos produtivas, ele leva 20 meses para gerar a mesma riqueza do que um trabalhador que está numa empresa produtiva. Isso é apenas falta de treinamento, de educação? Me parece que não. Né? O que a gente tem, na verdade, são postos de trabalho desqualificados. E aí, né, é toda uma visão de coisa. A começar do que a gente fala, né, de que é a pequena empresa. Eu costumo dizer assim, pequena empresa, política para pequena empresa, é igual falar assim, política para preservação de mamífero. O mamífero vai de baleia a ornitorrinco, passando por morcego que voa, e pelo ser humano, que também é mamífero. Então, pequena empresa já começa assim, é um ente abstrato, que a gente precisa entender melhor do que a gente está falando. E toda vez que a gente que eu estou falando é agente governo, né, é agente universidade, é agente bancos, é agente investidores, pensa em pequena empresa, de um modo geral, a gente está pensando... Vamos falar no setor de alimentação. Eu vou imaginar uma empresa de varejo de alimentação, de fast food, 5 empregados na cidade do Rio de Janeiro. Né? A empresa que a gente está pensando é aquele quiosque, né, de shopping center, aquela lanchonete de não sei onde. Não, a maioria delas não é isso. A maioria delas é uma birosca lá na periferia, né, na subida de um morro, com realidades e necessidades completamente diferentes. E é aí que está a nossa baixa produtividade. É aí que aquilo que o Jorge falou. Né? Setores que são intrinsecamente de baixa produtividade com postos de trabalho desqualificados. Então, inovação, para nós, para a realidade brasileira, é um palitador de batata, né, lá nessa birosca. Mas o que a gente deve fazer para pegar essa empresa que está lá, esse extrato, e melhorar? Você falou que política pública tem que olhar para todo esse ecossistema. Mas qual que seria o caminho, olhando os dados? Olha só, primeiro, entender esse problema. Segundo, o que não falta no Brasil é política pública para pequena empresa. Né? Tem para tudo que é gosto, para tudo que é cor, né? Tem uma enormidade de política pública. Falta coordenação. Né? Eu estou muito otimista porque... Juliano, tá para sair, finalmente, está lá na Lei 123, a Política Nacional de Micro e Pequena Empresa, envolvimento das micro e pequenas empresas. E eu falo que o nome está errado, não devia ser Política Nacional de Desenvolvimento para as pequenas empresas, mas sim Política Nacional de Desenvolvimento com as pequenas empresas. Enquanto as pequenas empresas não estiverem no centro do prato, né, estiverem brigando pela migalha que cai do prato, a gente vai continuar com essa baixíssima produtividade que a gente tem. Na verdade, a pequena empresa real, ela está à margem das políticas públicas. Então, integrar isso é começar a imaginar inovação como melhoria de processo, né? Modernização e qualificação de processo, né? Ter a produtividade como elemento central, isso está na política nacional, né? Integrar todas as políticas do país, né, nos 3 níveis federativos, né, para olhar isso. Precisamos melhorar o conteúdo técnico do posto de trabalho. A qualificação do pessoal ela vem a reboque, ela vem por demanda. Vem depois. Bem, e, Luiz Alberto, aí agora eu te pergunto, essa questão toda da produtividade também passa pelo crédito, né? Porque, às vezes, o cara ele não aumenta a produtividade porque falta dinheiro também. Às vezes, ele tem capacidade de inovação, capacidade tecnológica. Como resolver isso para ajudar as pequenas empresas? Você, como representante de um banco, eu queria entender essa sua visão. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite da CAF. A questão... perdão. Voltou? A questão de financiamento está muito ligada à produtividade, porque, no fim das contas, isso, de alguma maneira, aparece no que a gente chama capacidade de pagamento. Só voltar um pouco à discussão da produtividade para eu conseguir dar uma resposta para isso. Eu gostei do que você menciona, porque, na realidade, a produtividade, o mais interessante é você olhar em termos de distribuição, não em termos de média. A média é horrível, porque a distribuição é enorme. O que eu estou querendo dizer é mais ou menos o seguinte: na hora que você pega a distribuição de produtividade, é à medida que você quiser, mas eu vou pegar a produtividade total de fatores, tá? Que basicamente é a inovação que tem ali dentro. Na hora que você pega a distribuição do Brasil, ela não é, assim, claro, ela é muito diferente de países do primeiro mundo. Mas tem uma coisa interessante: você tem micro e médias empresas que têm produtividade de países do primeiro mundo. A pergunta é por quê?
E você tem uma quantidade enorme de empresas muito abaixo. E aí vem uma segunda pergunta, por como coexiste produtividades diferentes tão grandes, né, dentro de uma distribuição. Eu tive um pouco de experiência avaliando isso. Uma foi quando eu fui estudar, eu sou acadêmico, né, estou no banco, mas sou professor universitário, eu fui estudar produtividade de empresas exportadoras. Primeiro, as brasileiras são 30%, as empresas exportadoras brasileiras são 30% mais produtivas que as não exportadoras, com as mesmas características. Nos Estados Unidos, esse é 15% esse diferencial. Nosso é o dobro. Então, você, cara, que diacho é isso? Né? Aí, uma outra pesquisa, eu fui olhar os fornecedores da Petrobras. Mesma coisa, 30%, 40% mais produtivos que empresas com a mesmíssima característica que não fornecem. O ponto é, a pergunta é, por que você aumentou a produtividade? Sempre alguma coisa ancorou isso. Produtividade, no fundo, o que é? É com os recursos que você tem fazer mais. É isso. Essa tarefa, ela não é trivial. Assim, você vai ter que parar processo, você vai ter que mudar processo, você vai ter que trocar gente. Isso é uma coisa que, na maioria das vezes, isso causa algum transtorno em geral. Isso não é um processo fácil. É igual a gente estava discutindo. Você pergunta para a pessoa, por que você vai empreender? O cara, eu não quero ter chefe. Então danou-se, porque a responsabilidade do empreendedor é muito pior do que não ter chefe. Você vai ter vários chefes. Então, qual que acontece? O ponto é, assim, a gente sabe que dentro dessa distribuição tem empresas que vai se dar muito bem e tem empresas que vai se dar muito mal. Banco, em geral, ele tem muita dificuldade. O que ele olha? Ele olha a tua capacidade de pagamento e ele olha as garantias, que é uma coisa que, inclusive, estão discutindo. Se existisse uma equação, uma função produção de crédito, olha, são dois insumos, o que ele dá de garantia e a capacidade de pagamento que ele tem. Essa é uma métrica muito ruim para verificar quem é bom e quem vai progredir ou não. E aí entra num ponto que foi mencionado aqui. Na realidade, por exemplo, a gente ia perceber... eu tive uma experiência como no PIEX, eu coordenava o PIEX em Curitiba. Esse PIEX era uma política da PEX que você ia na empresa para melhorar a produtividade. Tinha coisas interessantíssimas. Eu não sou economista, mas tinha vários engenheiros. Às vezes, mudança de layout aumentava 15%, 20% a produtividade. É incrível. Depois de algum tempo, sei lá, várias empresas perdiam essa produtividade, elas não conseguiam. E na hora que você olhava, qual que é o problema? É onde eu quero chegar. Você via que alguns conseguiam ir de forma permanente. E era interessante, porque aonde você ia, você encontrava esses caras. Toda vez que tinha um evento para se falar de ganhar produtividade, eram sempre as mesmas pessoas. Aquela pessoa, ela se autosselecionava como uma campeã, mas os dados não mostram isso. Assim, você não consegue ver isso, só com dado de banco. Para eu conseguir ver isso, eu precisava dos dados do banco, dos dados do Sebrae, dos dados do Ministério, do dado de todo mundo, para ver quem está se movimentando para se apresentar para ter mais produtividade. Enquanto você não tem essa informação, o crédito é ruim, porque na incerteza, como é que eu endereço o risco disso? Pedindo garantia. E tem um problema muito grande, a distribuição de garantias e ativos, ela não é exatamente igual à distribuição de talentos, tá? Então, a pessoa pode ter muito ativo, mas não tem um talento zero para isso. Então, o que eu acho, e eu concordo com a questão de você melhorar a governança das políticas, a gente tem uma situação que parece tipo Lego, tem um monte de peça, mas as peças elas não se articulam e criam uma peça, elas não são supermodulares. Mas a supermodularidade não é só em você convergir políticas, mas principalmente o insumo mais importante para banco é a informação disso. Não só a informação em termos de crédito, de histórico, de pagamento, mas como essa pessoa está se desdobrando, né, para ganhar produtividade. E aí tem um ponto que é para finalizar. Eu sou muito entusiasta de uma coisa que a gente tem discutido muito, que é você fazer uma avaliação não só de Rating Credit Score, mas de Impact Score. Impacto, um score de impacto
para você ter uma inferência melhor, você não só dá dinheiro baseado em garantias, em retrospecto, mas capacidade de gerar produtividade, gerar impacto. Complementar essa. Um dos projetos que a gente está trabalhando, até agradecer a presença aqui dos 2 coordenadores que têm ajudado muito nessa área, o Edivan e o Conrado, estão aqui acompanhando, porque eu cheguei na secretaria só há 60 dias, então grande parte do que eu estou tentando executar vem de projetos passados que já foram debatidos no fórum, como falou a política nacional e outras ações. E no crédito a gente tentou fazer isso, a gente viu que tinha uma série de questões que são relativas ao acesso, não é necessariamente ter o dinheiro para investir. E a gente começou a desenvolver como que a gente unifica essas ações e a gente vai frente a frente a cada órgão do governo que está envolvido para resolver isso. E uma das questões que a gente está desenvolvendo junto com o SEBRAE é a gente certificar as informações dessa empresa, que tragam para o banco um pouco da vida dela, a capacitação que ela já fez no SEBRAE, se ela fez uma capacitação do B+P dentro do Ministério, se ela está em outro programa que já tenha sido acompanhado, porque tem outras instituições, né, que também fazem essa capacitação, informações de dados, da base de dados do governo, tudo com autorização, respeitando a lei de acesso à informação, mas que a pessoa queira disponibilizar isso para o banco conseguir ver aquilo que ele não consegue. Então, uma das ações que a gente identificou era isso, como é que a gente conta a história, quem é esse empreendedor, e mostra quem está se movimentando, mostra quem ele é, além da simples garantia ou da organização. Se é uma pessoa que já fez uma capacitação no SEBRAE, que está alinhada com, não só técnica, a capacitação de gestão, a capacitação para o crédito, fez lá um business plan, tem alguma organização, como que a gente leva tudo isso para que o banco consiga ver quem é esse empreendedor. Então, uma das ações, quando a gente fala de melhorar o acesso a crédito, é a gente olhar para esse mercado como um todo. E uma das ações é exatamente para tentar suprir isso e levar esse histórico do empreendedor. Então, é ótimo ouvir do banco que isso ajuda. Pessoal, eu preciso falar com vocês ainda sobre internacionalização e fundos. Então, vamos rapidinho, porque eu tenho uma outra pergunta ainda, para a gente dar tempo para a plateia perguntar, essa plateia qualificada. Tangenciou várias falas e a gente acho que tem que dar o destaque, né, que é a questão da liderança. Acho que isso é peça-chave, né, que faz toda a diferença, que é a liderança na empresa. É a pessoa. O mesmo instrumento, você faz diferenças totalmente, né, um vai ser mais, outro vai ser bem menos. O presidente citou uma experiência que a gente tem, são em torno de 200 empresas que participou de um projeto que a produtividade média aumentou em 273% em um ano. 273%. Mas eram empresas extremamente selecionadas, com liderança, com perfil. O primeiro critério para participar é o perfil do líder, é o empreendedor. E isso faz toda a diferença. Então, tem um fator que acabou tangenciando, que a gente tem que prestar muita atenção, de fato, é a cultura empreendedora e a capacitação do líder. Ele faz As toda a diferença. scale-ups que a Endeavor ela gerencia, não mentora, costuma ter esse perfil, né? O pessoal conhece a Endeavor? Todo mundo? Sim. Então, só em relação a essa questão do crédito, e aí voltando também um pouco a, né, entender melhor que esse universo que a gente está, se eu não me engano, 2 anos, a CEPAL fez um estudo, praticamente toda a América Latina, sobre acesso a crédito às micro e pequenas empresas. E eu tive um evento no México, estava todo mundo lá, e foi curioso, me chamou a atenção num dado momento, que todos os países tinham relato de que, em algum momento já foi dito aqui, tinha dinheiro, não tinha candidato para o dinheiro. Né? E aí eu acho que o pessoal da CAF deve ter também isso claro. Né? Você tem a grana e você não tem candidato ao dinheiro. E aí tem várias interpretações. Né? A gente, né, a princípio, dificuldade de acesso, falta de garantia, burocracia, bababá, mas tem uma questão que foi levantada lá, que eu acho que ela merece um pouco de reflexão. Dinheiro para quê que a gente está oferecendo? Assim, o cara não quer dinheiro. Está bem. Né? É aquele empresário, o cara tem né, a loja dele, ele não quer virar uma rede de lojas. Né? Ele é quase um autoemprego para ele, para a família, ele está bem assim. Ele vai buscar crédito porque ele precisa de giro. Bate crise, aí ele quer giro, dinheiro de curto prazo. Este talvez seja o cara mais difícil você atingir para aumentar a produtividade dele. Porque, na verdade, ele tem um estabelecimento, ele não quer crescer, ele não quer dinheiro, mas o posto de trabalho dele é de baixa qualificação, a produtividade dele é baixa, e você precisa fazer com que ele aumente a produtividade. Então, que produto financeiro e como oferecer isso para ele.
né? Acho que essa é uma grande questão que se coloca. César, você vai falar também, eu já vou aproveitar, para reduzir essa dualidade, então talvez fosse o caso, na hora do cara tomar o crédito, ele ser obrigado a melhorar os indicadores da empresa, ou não? Ter essa exigência? Porque hoje não tem muita essa exigência. A gente vai no ecossistema, o cara vai tomar o crédito, ele até tem uma aula ali, ó, você tem que melhorar o seu... Você tem que gastar menos do que você ganha, você tem que me apresentar os números, mas não há um estímulo para o empreendedor, às vezes, se qualificar. Se o cara procura o Sebrae, beleza, ele está aprendendo lá. Mas os outros atores eu não vejo. Mesmo quando ele vai no governo procurar alguma coisa, ele não é incentivado a se qualificar o negócio, a ter melhores... a medir. Seria esse o caminho? Eu acho que sim. Olhando o lado do capital de novo, o Venture Capital trabalha muito assim. É muito normal o fundo, quando ele se compromete a colocar o capital numa empresa, ele muitas vezes se compromete num aporte de 10 milhões, mas ele fala, eu vou colocar 2 milhões agora, você atingir essas metas, e aí eu coloco mais os 2 milhões. Depois, essas outras metas, eu vou colocar mais 5. Então, você cria um plano de negócio e trabalha junto com o empreendedor. Você também não deixa só, porque, como foi falado pelo Mauro, muitas vezes não é o dinheiro. E o Venture Capital, esse ponto é crítico. O que se está dando não é só o capital, é muito mais do que o capital. É estratégia, é gestão, é processos, é controle, é uma rede de relacionamentos que podem ser parceiros, podem ser clientes, podem ser fornecedores, prestadores de serviços. Isso é o que vai ajudar a empresa a sobreviver, a crescer e a ter sucesso no longo prazo, muito depois que o fundo de Venture Capital acabou vendendo a sua participação e saiu desse investimento. Então, ao você trabalhar junto com a empresa, é muito normal que você coloque as metas já no início, combine o plano de negócio com o empreendedor, e a meta pode ser de diferentes aspectos do negócio, mas isso acaba gerando valor e fazendo com que aquela empresa tenha uma taxa de sucesso muito maior do que a média. Esse ponto é interessante. Você fez uma pergunta muito boa e eu vou um pouco no seu caminho também. Tem uma coisa interessante que assim, a gente percebe que a ineficiência ela pode trazer lucratividade perene no Brasil. O sujeito ele pode ser pouco produtivo, mas ele se manter durante muito tempo improdutivo e passar de pai para filho e ficar aquilo se perpetuando. Tá? Aí é um pouco a discussão de política pública e incentivos. E aí eu vou falar em geral e depois eu vou falar de crédito. Tá? BNB, ali a gente tem uma das melhores taxas do Brasil, e para pequeno, então, melhor ainda. Mas eu não olho isso. Na realidade, o que está acontecendo é que aquele dinheiro que o BNB empresta de fundo constitucional, isso é tributo, é uma política pública que está financiando. E eu acho que tem que financiar, sim, pequeno empresário, o pequeno negócio. Só que, assim, quando você toma uma decisão do tipo, olha, eu vou permanecer do jeito que eu estou, com baixa produtividade, tudo bem, é uma opção tua. Mas você ser subsidiado nessas condições, eu acho mais complicado. Eu acho que é um desejo. Olha, eu não vou crescer, eu não quero crescer. Eu quero ficar exatamente... Você precisa de alguma coisa de tributo, de subsídio? Não, não preciso de nada. Por mim, eu vou ficar... então tá bom. Na hora que você começa a subsidiar essa situação, então eu acho... E aí, um pouco a tua pergunta. Por que eu trabalho muito com essa discussão de você ter um credit score de impacto, alguma coisa assim, para você verificar isso. Você vai falar, você vai ter subsídio, mas ele não pode ser definido. Você precisa dar o retorno para a sociedade desse subsídio que você está recebendo. Contrapartida no Brasil é palavrão. Né? Tem você que fala ter uma contrapartida em política pública, e nego te coloca na parede e fuzila. Né? Porque... Nós temos várias experiências. Você tem que ter contrapartida mas, da assim, política pública. Eu trabalho com formulação política pública. Né? Assim, falar em contrapartida já começa assim, coitado do empresário. Você está dando dinheiro para ele, ainda tem que te dar alguma coisa de volta. Não, você não quer que o país cresça. Não, e tem alguns aspectos assim que, por exemplo, às vezes essa contrapartida ela não precisa ser uma coisa... Igual eu mencionei, o cara vai procurar uma qualificação. Procura uma qualificação. Pode ser que não dê certo, mas procura uma qualificação. E o último ponto em respeito... emprego.
Porque um outro ponto diz respeito, por exemplo, programas de qualificação. Alguns funcionam, alguns dão uma produtividade grande, outras não dão. O que é interessante é que depois a gente pode até fazer avaliação de política. Isso aqui é uma distinção importante para crédito. Tá? Eu sei que quem procura o Sebrae é mais produtivo. Na hora que você vai, por exemplo, avaliar o Sebrae, você pode até... mas na realidade tem uma coisa que chama autosseleção. O cara já era mais produtivo e procurou o Sebrae. Eu não vou entrar nesse mérito. Para o banco, eu ter a informação de que o Sebrae selecionou um cara bom, para mim basta. Se o impacto da política é boa, não, se ele serve como um coletador de informações, né, um coletor de informações de que tem mais produtividade ou é mais potencialmente eficiente, para mim basta. Eu não fico querendo avaliar a política do programa. Nós temos várias experiências de projetos que têm contrapartida, né, e que têm indicadores de acompanhamento e métrica, né, isso dá resultado. Né. Agora, a sociedade brasileira, de fato, é uma sociedade, não o empreendedorismo, a sociedade brasileira é desigual. O empreendedorismo ele é reflexo da sociedade brasileira. E, de fato, você vai ter pessoas que estão lá na margem e que aquela atividade ela vai permanecer ali. E a gente tem que tomar cuidado, achar que a mesma ferramenta serve para vários casos. Então, os incentivos têm que ser vistos a partir do público e das características dele. Agora, achar que tudo serve para todo mundo, não vai dar certo, já sai fadado ao fracasso de antemão. Que a gente tem que ter clareza dessa heterogeneidade e que incentivos a gente cria para cada um deles, com as suas devidas contrapartidas. Mas, às vezes, a contrapartida é a própria manutenção. Às vezes, a contrapartida é a própria manutenção. Não sei. Isso tem que ser colocado à mesa. Sim. Juliana, quer complementar? Tá bom. Pessoal, é o seguinte, já preparem suas perguntas, quem tem pergunta. Daqui a pouco eu vou abrir. Eu vou fazer mais uma aqui sobre internacionalização e vou abrir aí eu só vou pedir para vocês se identificarem quando vocês forem perguntar. Tá bom? Por favor. Bem, Juliana, aproveitando agora, uma das questões que se fala muito no país, a gente tem problemas internos, mas dizem para o empreendedor internacionalizar o negócio. Eu falo muito com o pessoal da Apex. A Apex tem um trabalho brilhante também nessa área, ajudando o PayEx, que você participou. Tive a oportunidade de ver algumas empresas aqui na América Latina. Como que o governo vê, quais são as oportunidades que o governo vê, e depois eu quero que vocês respondam também, para poder os empreendedores internacionalizarem os seus negócios? Isso é importante? Isso tem que estar na agenda de todo mundo ou não? Eu sei que a gente tem problemas maiores, mas isso tem que ser uma coisa ali escrito, o cara tem que perseguir isso, o empreendedor? Retomando só um pouco da conversa anterior, como vocês podem imaginar, trabalhando com o Carlos da Costa, eu sou bastante liberal. Então, acho que a principal contrapartida de qualquer empresário é ele estar ali, existindo, gerando a própria riqueza e não atrapalhando a gente, ele não está pedindo nada. Acho que a gente tem que olhar ali que é uma pessoa a menos na fila ali de outros projetos e pedindo outras coisas. Então, assim, eu tenho uma admiração, talvez por vir de família empreendedora e ter vivido isso por 10 anos, a principal contrapartida ele está ali, tentando e cuidando da própria vida. Depois, todo o resto é a mais, e quanto mais ele fizer, é ele que gera emprego, não é governo. É ele que gera riqueza, não é governo. Então, acho que só dele estar ali, gerando e cuidando da própria vida, eu acredito na liberdade da pessoa fazer, a máximo da liberdade, fazer mais escolhas. Até se ele quiser continuar do tamanho que ele está, nessa subsistência, simplesmente eu acho que ele tem o direito. Eu acho que o nosso papel é permitir, caso ele não queira, tirar as barreiras para que ele acesse o crédito, tirar barreiras para que ele possa crescer, não gerar dificuldades. E tem uma outra questão no Brasil, que vai até de encontro, já respondendo a parte de internacionalização, mas a gente tem uma estabilidade econômica muito recente ainda. Né? Eu lembro de abrir um negócio da minha família depois do Plano Collor, e não saber se ia ter gente para entrar, porque era um evento. Qual era o negócio da sua família? Feira de automóveis, não sei se você conhece em São Paulo, a Feira Livre do Automóvel. Foi meu avô que fundou em 78, e meu pai e meu irmão continuam tocando até hoje. Então, essa instabilidade gerava uma situação de informalidade, dificuldade de empreender, que isso vem melhorando. Então, a cultura empreendedora vem crescendo. Você tem pesquisas que mostram que hoje os jovens, meus filhos, querem empreender. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito recente. Existe uma maturidade da sociedade, a gente tem que respeitar. O que nós temos que fazer é criar política e sair da frente.
né? Eu não vejo nenhum benefício dado ao empreendedor. Eles estão dando um benefício para nós, do governo. Eles estão cuidando da própria vida, empreendendo e gerando riqueza. Obrigado. Primeira coisa é isso, minha visão geral. E a internacionalização é uma meta assim, para a gente perseguir, porque o nosso número é muito baixo. Acho que a gente, às vezes, se compara, é 0,3% só das micro e pequenas empresas exportam. O que a gente tem que entender é o porquê disso, né? Foi criado, teve uma simples exportação que não funcionou. Então, a gente tem que olhar para a política pública não pela intenção dela, mas pelo resultado que ela alcançou. E por que ela não funcionou? Então, você tem que entrar ali e ver que, na verdade, tentaram criar um intermediário que não existe no mercado. O governo não induz o mercado. Você tem formas que já funcionam. Quando uma empresa vende para uma trader, a pequena empresa não pode considerar isso venda para exportação. Você considera o nosso sistema tributário, considera que o maior sistema tributário tem um benefício. É uma isenção. Sendo que, na verdade, é um dos únicos que respeita a simplicidade que todos os tributos deveriam ter e a capacidade contributiva. Todos os outros, para mim, como eu já paguei no lucro real, já tive várias empresas, eu posso falar, para mim, os outros são um desrespeito ao cidadão, porque nós temos um dos piores países para pagamento de impostos. Então, no único que nós temos um respeito ao cidadão, a gente considera quase como um benefício, é quando a gente está fazendo a nossa obrigação, que é ser simples e ser proporcional, respeitar a capacidade contributiva do empreendedor. Então, a gente tem que ver por que você não exporta. Porque é difícil, não é só uma questão de produtividade, ela não tem, né, se você olhar, a empresa mal está se sustentando, tem uma produtividade baixa, como ela vai exportar? Mas isso tem casos de outras empresas que são maiores e têm dificuldade, tanto de levar seus negócios para fora, né, a gente está pensando em startups e tudo mais, como a gente vê outras empresas de exportação de produtos, né? Aí entra a questão de produtividade e as dificuldades, as barreiras. Então, uma empresa maior consegue descontar X impostos quando ela exporta. A pequena empresa não, ela já tem o benefício, ela paga outros impostos, você não pode descontar. Então, a gente desestimula. Então, a gente tem que entrar realmente, conhecer cada uma dessas barreiras, do ponto de vista do empresário, ver por que ele não consegue atingir isso, por que a lei não cumpriu o seu objetivo, e tentar melhorar isso, né? E fazer essa conexão às cadeias internacionais. Tem um projeto do Consulado Britânico que está nos ajudando com uma consultoria a desenvolver como que você consegue conectar pequenas empresas a cadeias produtivas. E eu acredito que a inovação vai ajudar muito a gente. Quando você começa a conectar as pequenas empresas com marketplaces no Brasil, isso ajuda ela a vender mais no Brasil, e isso pode ser usado para fora também. Acho que não só a gente tem empresas com produtos vindo para cá, como a gente pode se conectar a esses marketplaces para ajudar as empresas a exportarem também. Obrigado. E vocês, senhores, a respeito da exportação? Primeiro, assim, em termos de número, de fato, é pouca empresa, são 8.600 pequenas empresas que exportam, dá 0,58% da exportação brasileira. Quando a gente tem um trabalho que é o Plano Nacional de Cultura Exportadora, exatamente para induzir, né, positivamente, sinalizar a internacionalização como uma forma de aumentar a sua competitividade. Não só exportar, mas também importar. Muitas vezes a importação também ajuda significativamente até no posicionamento da empresa. E, de fato, a gente fez uma pesquisa sobre dificuldades de exportação, mas não com quem não exporta, com quem já exporta. Né? A primeira exportação, qual foi a barreira? Tinha muita barreira. Até pessoa relatando que, se o fiscal soubesse que 30 dias para ele parar do container, acaba com a exportação dele. Que o câmbio, quando muda, detona a exportação dele. A gente não tem mecanismo de proteção, mecanismo de hedge, isso não é uma coisa disponível. Então, há entraves que a gente tem que enfrentar. Agora, há casos importantes, não só da exportação direta, mas também da exportação indireta. Que daí a conexão que a gente está fazendo muito forte com as pequenas empresas, com grandes empresas, que inclusive ajuda a exportar o serviço da pequena empresa. Temos um caso, saiu ontem no Valor Econômico, o caso da GE, a Selma, né, a planta deles, que é a mais produtiva do mundo. A mais produtiva do mundo. Temos um trabalho com eles, que é nosso encadeamento produtivo, que é conectar o pequeno negócio com o grande negócio. São 70 mil empresas que a gente fez isso ao longo dos últimos 2, 3 anos, que o aumento de produtividade foi 28%. E parte delas é prestadora de serviço de grande empresa que exporta. Então, isso faz com que a empresa ela se exponha ao mercado. Isso é muito positivo. Uma agenda que esse governo está trazendo é a agenda da abertura. A gente tem que preparar as empresas para esse momento, porque senão daqui a 2, 3 anos nós vamos ver coisas piores que nós vimos na primeira abertura que a gente fez em 1991, 92 e 93. Então, essa agenda ela tem que ser
não só da internacionalização, mas da produtividade e competitividade, tem que ser colocada, né? Mas é um caminho para maior exposição e maior concorrência e maior competitividade das empresas. A gente tem que ter em conta, quando olha esses números e tenta comparar, quer dizer, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Uns 2 ou 3 países mais desiguais do mundo. Isso se reflete também na nossa estrutura produtiva, né? Aquilo que eu falei de que pequena empresa a gente está falando. Né, comparativamente, o nosso número de pequenas empresas exportadoras é muito baixo. Isso está associado à estrutura produtiva. Quer dizer, eu não exporto serviço de manicure, né? A empresa que faz as máquinas de café da Starbucks, na Suécia, se eu não me engano, ou Dinamarca, ela tem 100 funcionários, né? Metade da produção dela é para as 20 mil lojas da Starbucks e metade da produção para o resto do mundo. É uma fábrica pequena para média com 100 funcionários. É uma indústria de altíssima tecnologia que produz uma máquina automatizada, né? Isso é uma pequena e média empresa lá. Aqui a gente está falando de manicure, de restaurante, de lava-jato, de, né, confecções. Isso não exporta. Agora, a gente não vai mudar a estrutura produtiva, né, se devagarinho a gente não for aumentando a produtividade desses caras e permitindo, né, até que eles comecem a olhar para outros setores, outros mercados. O que não quer dizer que a gente não deva fazer política de incentivo à exportação para aqueles agentes que estão em condições de entrarem nesse jogo. Aí existem. Mas este número, de certa maneira, retrata a estrutura produtiva que a gente tem. Obrigado. Só fazer, em relação à internacionalização, eu comentei que os gestores de Private Equity Venture Capital, quando decidem investir numa empresa, desenham um plano de negócio. É muito normal que esse plano de negócio considere a internacionalização. Você precisa investir em empresas de alto crescimento e uma das formas de crescer é você ter novos mercados. Mas eu preciso comentar, e até por isso a BV Cap trabalha, por exemplo, em convênio com a Apex, exatamente visando fomentar essa internacionalização. Mas eu preciso dizer também que a gente tem um país continental. Então, é muito normal também, como eu já vi, investir numa empresa, por exemplo, do Nordeste, de consumo, que tinha ali o produto número 1 em market share no Nordeste, se olha o Sudeste não aparece no ranking. Então, o investimento, a tese daquele investimento era exatamente trazer o produto para o Sul e para o Sudeste. Ou tem casos que são o contrário. E tem casos muito de regionalização também, quer dizer, de você sair um pouco das capitais e entrar para o interior. Então, tem muitos investimentos de Private Equity Venture Capital que têm essas teses de crescimento nacionais, mas muitos também internacionais. É muito importante, no momento de decidir um investimento, entender a vantagem competitiva daquela empresa e, em muitos negócios, tem que ser em nível global, porque você, muitas vezes, dependendo do negócio, principalmente de tecnologia, não tem barreiras de entrada, você consegue vender e operar comercialmente em diversos países sem muito custo. Então, é crítico que você realmente tenha uma vantagem competitiva em termos globais e faça essa internacionalização, normalmente começando pela América Latina, mas depois seguindo em frente. Obrigado. Pessoal, vou abrir para perguntas. Eu quero que vocês, por gentileza, sejam precisos na pergunta, porque a gente tem 11 minutos, basicamente. Digam o nome e, por favor. Bom dia, meu nome é Kátia Kubel, eu dirijo uma pequena empresa desde 1996, sou empreendedora e sou fundadora da empresa. A empresa está no mercado há 23 anos, nós já passamos, inclusive, por um processo de internacionalização. Já vendemos serviços e exportamos. Eu gostaria de saber o seguinte, entidades que disponibilizam recurso, qual é o treinamento que dá para o intermediário do recurso? Eu já fui usuária do FCO, e tive muitos problemas com o Banco do Brasil, porque, para liberar o FCO, o gerente me chantageava, querendo vender seguro, querendo vender produtos, querendo vender a carteira dele, e já exportei serviço e tive que chegar, depois de 8 dias, o meu dinheiro preso na carteira do Banco do Brasil, um pagamento feito nos Estados Unidos, eu cheguei lá e falei assim, hoje é sexta, eu e você só saímos daqui depois de eu receber meu dinheiro. Qual é o treinamento, a qualificação e a conscientização que vocês dão para esse intermediário? Só um detalhe, não tem ninguém do Banco do Brasil aqui. Talvez o pessoal, não sei se consiga responder. Não, tá? Mas eu digo, é o treinamento para as políticas. São isso. verticais, né? E se sim. vocês confiam a carteira, na época o Banco do Brasil era exclusivo do FCO, eu imagino que deva haver também uma capacitação. E o BNDES, na época, eu fui em Pretec, fui parar nessas linhas de crédito
depois de fazer Empretec, sou super fã do serviço do Sebrae, é um serviço super up-to-date, mas, assim, até hoje, todas as tratativas negociais, e a gente, muitas vezes, é obrigada a manter a conta empresarial no Banco do Brasil, são absolutamente difíceis, e se percebe que não há uma qualificação para esse intermediário, que é quem faz a face com a gente, que isso é absolutamente desestimulante. Bem, a dor do empreendedorismo aí. Vamos lá, quem pode responder? Não pelo Banco do Brasil? Não pelo Banco do Brasil, mas assim, o próprio Sistema Nacional de Garantia que está se colocando, a questão da maior concorrência é algo que a gente tem que, de fato, colocar no mercado. Isso aí, nós, em alguns momentos, a gente tinha até dificuldade em indicar, porque, de fato, a gente tem as informações, política nacional, coloca. Na hora que o empresário vai lá na agência, é muito diferente a informação que chega para esse gerente ou para quem está atendendo. Em alguns momentos, nós até recuamos um pouco. Isso. Então, a política tem que descer no local. Se a gente não consegue fazer isso, tem muita dificuldade. E a questão é o agente que faz isso. Quer dizer, na verdade, você está implementando a política pública, apesar de ser um banco público, né, ele é um banco com característica comercial. Então, esse gerente ele tem que dar indicador de produtividade. Ele vai fazer venda casada, cara. Porque ele tem que vender não sei quanto seguro, tem que vender não sei quanto. Né? O emprego dele está pendurado nisso. Não, isso acontece, acho que em qualquer situação. Uma vez venderam previdência privada para minha avó de 86 anos. Né? Tive que eu ir lá brigar com a gerente. Eu acho que isso é uma questão que acontece entre profissionais. Não, acho que o que a gente pode fazer, como foi falado, é investir em concorrência, para que você não dependa de um só banco, que você não dependa de um agente financeiro, que você indique tem outras soluções. A gente está conversando com o BNDES de uso de plataforma, que façam, como o Carlos falou, esse match, para que você não fique refém de uma entidade bancária, que você tenha mais alternativas para buscar. Eu acho que o que melhor a gente pode fazer é isso. Quanto mais liberdade, quanto mais concorrência, menos o cidadão e o empresário fica na mão desse tipo de situação. Mas a gente está submetido a isso, não só como empresário, acontece nas melhores famílias. Faz uma denúncia no canal de ouvidoria. Normalmente deveria ser anônima e todos os bancos são obrigados a ter um canal de ouvidoria. Pode ser um caminho, porque realmente é inaceitável o que você descreveu. Só um comentário. Bom, já que eu trabalho no BNB, a gente tem lá o FNE, não o FCO, não é, mas é um banco também. Tem uma coisa interessante que é um pouco o que a gente está discutindo aqui. Tá? Se você imagina que quase todos os setores da economia eles apresentam baixa produtividade na média, banco é igual, tá? Inclusive os privados, assim, a produtividade do serviço bancário no Brasil também ele não é parecido com de outros países. E isso é um problema, por exemplo, que eu vejo lá no banco, a heterogeneidade da produtividade intra-agências, assim, intra-banco, entre agências, assim. Você expõe as pessoas ao mesmo treinamento, aos mesmos procedimentos, e mesmo assim você não consegue ter um padrão, e é uma heterogeneidade grande. Isso é bastante complicado. Por exemplo, lá no banco a gente tem comitê de ética, a gente tem ouvidoria, a gente recebe esse tipo de coisa, e de fato, muitas vezes os incentivos acabam gerando esse tipo de coisa, né? Acabam fazendo com que o gerente, para bater uma meta, acaba fazendo... Aliás, o que é ilegal, você fazer venda casada, inclusive, né? Mas não é trivial, mas isso é uma coisa que os bancos, em geral, não só os públicos, os privados, eles têm tentado endereçar, e, de alguma maneira, a tecnologia tem solucionado parte desse problema. Tá? Essa equalização de produtividade do trabalho ali, a tecnologia tem ajudado. Não é uma panaceia, mas tem ajudado bastante. Mais uma pergunta, pessoal? Por favor, se identifique, por favor. Meu nome é Giovanni Bevilacqua, eu sou analista do Sebrae. Eu queria aproveitar primeiro para parabenizar a CAF, né, pela organização e por ter colocado o tema do painel, né, como financiamento para desenvolvimento e crescimento, né, e para ampliar um pouco as discussões de financiamento, né, não só em relação ao crédito, mas também tem um representante de investimentos aqui, como da BV também. Então, a pergunta, assim, eu queria aproveitar, então, o Luiz, me perdoe, eu esqueci o nome, mas tem um representante da BVCAP,
né? Então, eu acho que a gente está aqui com dois representantes, né, de dois sistemas, um da área de crédito e outro da área de investimentos, né, que são duas formas possíveis de financiamento de pequenos negócios. Né? Como é que então, o cenário atual então, da economia, que a gente já tem uma taxa de juros mais baixa, uma certa estabilidade macroeconômica, né, e sabe que, no caso dos pequenos negócios, né, como foi falado pelo secretário Carlos da Costa, quer dizer, você tem diferenciais de taxas de juros muito altas. As taxas de juros para pequenos negócios vêm subindo sistematicamente desde 14, do início da crise, até 17, se estabilizaram em patamares muito altos. Né? Uma pequena empresa hoje paga em torno de 40 pontos acima de uma média de uma grande empresa. O MEI, 50 pontos acima. Né? Então, como é que vocês estão vendo essa questão do cenário? Que, como o Odo falou, né, a pequena empresa vai de baleia onde ornitorrinco. Então, a gente também tem um setor muito importante que são de inovações, que eu acho que é onde a maior parte da atuação da ABVCAP está atuando nisso. Então, você tem uma distância muito grande entre a atuação de crédito para mercados tradicionais e de investimentos para mercados, digamos, mais inovadores. Por favor. Temos 4 minutos para a gente responder nesse período aí. Obrigado. Tentar ser rápido. Em relação a cenário, eu vejo um cenário muito positivo. Realmente, com um cenário de juros a 14%, quando você está falando de investir num investimento em economia real, que é um investimento de longo prazo, e onde você não tem liquidez, porque você compra uma empresa hoje, você vira sócio dessa empresa, e você vai ter que depois achar um comprador ou vender essa empresa em bolsa de valores, isso obviamente é desafiador. Então, investidores que estavam propensos a alocar recursos para esse negócio com uma taxa de juros a 14%, eu diria, eram obviamente raros. O Brasil e o Private Equity Venture Capital no Brasil têm a vantagem de conseguir atrair recursos do exterior. Dos 170 bilhões de reais de capital comprometido a Private Equity Venture Capital no Brasil, atualmente cerca de 2/3, 60%, 70%, vem do exterior. Então, isso também é positivo para a nossa economia atrair recursos estrangeiros. Mas com essa taxa de juros atual, o cenário é muito positivo. Para ter uma ideia, e aí quando a gente está falando de PME, a gente está falando principalmente do Venture Capital. Investimentos em Venture Capital no Brasil foram 1 bilhão de reais em 2017 e 6 bilhões de reais em 2018, e o investimento no primeiro semestre anualizado já mostra um crescimento para esse ano de 2 dígitos, mesmo vindo de 6 bilhões, que havia sido basicamente quintuplicado de um ano para outro. Então, é algo que tem crescido de forma muito consistente. O número de empresas, aí olhando só de novo o Venture Capital, foram cerca de 200 empresas que receberam aportes de fundos de Venture Capital em 2018. E muitas vezes alguém pode dizer, pô, mas 200 empresas são poucas. Mas a gente tem que considerar que aquele plano de negócio que eu comentei, ele inclui um crescimento acelerado, como eu falei, que muitas vezes é inorgânico e muitas vezes é orgânico. Então, no inorgânico, você tem aquisições de muitas empresas. Então, muitas vezes, o fundo ele adquire uma empresa e aquela empresa, depois, com aqueles recursos que foram aportados, vai adquirir muitas outras. Então, a gente tem casos como, por exemplo, Diagnósticos da América, de Boni Auremo, que foi um investimento de private equity e que, antes de abrir o capital em bolsa, adquiriu 20 empresas, aumentando o seu negócio em diferentes regiões, em diferentes segmentos, para ir abrir o capital em bolsa de valores. Então, o cenário é muito positivo, tem crescido muito. O Brasil, em termos de Private Equity Venture Capital, é cerca de investimento ao ano 0,1% do PIB investido ao ano. Se a gente olha países desenvolvidos, é 1 a 1,5% do PIB, e mesmo países em desenvolvimento, muitas vezes é 0,5% do PIB. Isso significa que, mesmo com todo o crescimento que a gente já teve, tem muito potencial para crescer ainda nesse capital empreendedor no Brasil, e a gente conta aí com o apoio de todos para isso. A gente tem um problema bastante sério, não é só no Brasil, é país em desenvolvimento em geral. Tá? Nosso mercado de garantias, em geral, é muito ruim. O que acontece, por exemplo, você pega Estados Unidos, pega Europa. Cada pedaço de chão tem um registro rastreável. Lá no banco, eu brinco, né? Ou aparece alguém que não tem escritura, ou mesmo o terreno tem 10 escrituras diferentes. Assim. Então, assim, isso gera um problema muito grande, principalmente para o sistema bancário. Então, como é que você endereça esse tipo de coisa? Porque quando você não tem um mercado de garantia muito bem estruturado, isso acaba precificando na forma de
o risco na forma de preços maiores. Tá? Eu acho que é possível endereçar, é possível você ter outras alternativas. Tá? Em geral, a tecnologia pode ajudar quase todas elas. Não uma panaceia, de novo, não que vai endereçar tudo. Mas, por exemplo, mercado de terra. A gente tem na Índia e na África, usando tecnologia blockchain para melhorar mercado de terra, registro de terra, rastreamento, está muito melhor do que a gente, por exemplo. É um caminho que dá para seguir. Isso melhora bastante a qualidade. Outra é essa que a gente colocou, assim, em algum grau, você consegue substituir garantia de propriedade por garantia informacional. Quanto mais informação você tiver do sistema, você consegue baixar risco sem precisar garantias adicionais. Então, acho que a gente tem alguns mecanismos aí para aproveitar a tecnologia que tem sido disponível, blockchain, big data, machine learning, web scraping, esse tipo de coisa, embora tenha esses nomes assim, podem ajudar bastante, não sendo uma panaceia, mas também sendo muito realista. O ponto é muito claro, tem que baixar risco e risco com mais informação. Eu acho que é o que a gente comentou aqui. O Brasil está se abrindo, está numa gestão que busca mais concorrência. Acho que essa é a principal chave. Você tem muito mercado para inovação, você tem mercado de fintechs, e o Banco Central tem colaborado muito com isso, tem feito uma legislação que é excelente para inovar nesse sistema, para trazer concorrência. A chave disso é concorrência, concorrência, concorrência. Você tem as empresas simples de crédito que foram feitas agora, você gerar um sistema que seja mais pulverizado, saindo só dos Big Five, que são os grandes bancos, e isso pode ser muito positivo para o país. E com juros mais baixos também eles vão ter que se mexer, que o dinheiro não vai mais se multiplicar sozinho. Acho que pode ser muito positivo para a pequena empresa. E as cooperativas de crédito também estão crescendo muito. Então, uma concorrência grande para o sistema de grandes bancos, né? Pessoal, muito obrigado. O nosso tempo acabou. Juliana, Luiz Alberto, César, Mauro, Luiz Eugênio, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado à CAF e, principalmente, muito obrigado à plateia que participou, escutou a gente aqui falando de um tema bem importante para o país. E é uma honra ter feito esse painel ao lado dessa turma aqui, super capacitada. É isso aí, pessoal. Tenham um bom dia. Muito obrigado aí por tudo. Agradecemos aos painelistas por suas contribuições. Faremos um intervalo rápido de